capítulo 5, versículo 23. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Mantenha a Bíblia aberta. Versículo 23 está escrito: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em outra tradução diz, vos santifique completamente. Não sei se é a sua. O vosso, ponto e vírgula, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis ou íntegros para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenha a Bíblia aberta. Vamos ver. Paulo estava se reportando ao crente salvo. A ordem escriturística é para o homem salvo: espírito, alma e corpo. Quando o homem caiu da graça, mudou a ordem. Certo? Corpo, alma e espírito. O primeiro é que vem, está no comando. Se vem espírito, alma e corpo, isso implica dizer que o homem é um homem espiritual. Se é corpo, alma e espírito, é o homem natural ou homem carnal. Está em Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então, Paulo diz o seguinte, que o mesmo Deus da paz vos santifique completamente. Santidade para o nosso espírito, porque o espírito em nós é aquela parte que tem ligação com Deus. O homem não se liga a Deus pela alma, mas pelo espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. É espírito com espírito. A alma é a sede das nossas emoções. A alma é sempre no homem o elemento neutro. A alma é uma serva. Ela faz e obedece a quem está no comando. Então, se o homem é espiritual, é dominado pelo Espírito, ou o Espírito dele se submete ao Espírito Santo de Deus, então a alma vai servir a este homem espiritual. A inclinação dela vai ser espiritual. Mas se o homem estiver longe de Deus, ela vai inclinar para a carne, que é representado a nós pelos 5 sentidos, principalmente os olhos, que é a janela da vida. Então, mesmo Deus de paz os santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam, aí observe essa palavra, conservados, íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo estava trazendo uma visão do homem espiritual, que ele devia conservar, ou se conservar espiritual. Existe uma doutrina de um ministério que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Isto é antibíblico.
Isso é antibíblico. Nós temos que permanecer salvo até o fim. Até o fim. Volte à página, uma página, no mesmo livro de Tessalonicenses, capítulo 5, desculpe. Os 3 primeiros versículos, Paulo faz alusão à vinda do Senhor, que ela é certa e é repentina. Então ele está dando legado, porque espírito e alma e corpo, para ser conservado e preservado, é para a vinda do Senhor Jesus. Isso implica dizer que Jesus vem para os seus, Jesus vem para aqueles que ele está esperando, Jesus vem para o homem nascido de novo. Isso é arrebatamento. Então, Paulo diz, irmãos, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Capítulo 5, versículo 1. Vós, pois mesmos, estáis inteirados, ou seja, esse assunto já foi ensinado a vocês, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aquele dia, ele fez um comparativo como um ladrão que vem de noite. O ladrão não avisa o dono da casa, olha, vou hoje roubar a sua casa. Ele vem inesperadamente, furtivamente, e no momento em que ninguém está esperando. Aí o Senhor Jesus, o Paulo escrevendo, ele diz que Jesus virá assim, como ladrão de noite. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui ele faz uma alegoria a uma mulher gestante, né? Que antes do filho nascer, vem primeiro as dores de parto. Isto significa que antes da trombeta tocar para o arrebatamento da igreja, nós vamos passar por algo que a Bíblia chama princípio de dores, de momentos difíceis, de momentos de lutas, de perseguição, de amor esfriando, de desestímulo, de pessoas que não se importam mais com as coisas de Deus, enfim, princípio das dores. E este princípio de dores nós estamos vivendo hoje. Não se equivoque quanto a isso. Então, Paulo diz o seguinte, que o cuidado que eu e você precisamos ter é não se esquecer em momento nenhum das nossas vidas que Jesus está voltando. E está voltando para aqueles que estão lhe esperando. Então nós precisamos, no nosso homem interior, estar esperando, ou seja, no aguardo, na expectativa, na ansiedade, não, ele vai voltar. Quem sabe se não é hoje. Então isso aqui tem que permanecer aceso dentro de cada um de nós. E ele vem para buscar os que são seus, ou seja, os que nasceram de novo, os que são filhos de Deus. E também para quem está preparado. Então são 3 coisas que você precisa fazer um autoexame, não é alguém fazer para você ou por você, não, é você mesmo, cada um vai fazer, tá certo? A si mesmo. Será que eu estou esperando Jesus? Será que eu nasci de novo? Será que eu estou preparado para quando a trombeta tocar, eu sair, desaparecer
Então, essas coisas são muito importantes. Então, capítulo 5, os 3 primeiros versículos, ele fala sobre esta vinda repentina e que nós precisamos estar esperando, nascido de novo, e estar preparado. No versículo 4 ao 11, ele fala sobre a necessidade de vigilância. Vigilância. Por quê? Porque a vinda de Jesus, irmãos, ela precede com muitos sinais. Muitos sinais. E se você olhar para o que está acontecendo na nossa geração, aponta como sinal para a vinda de Jesus Cristo. Aquela guerra do Oriente Médio, aquilo é um grande sinal que o Senhor está voltando. Mas se a gente tirar o foco de lá, que é profético aquilo que está acontecendo, está na Bíblia o que está acontecendo hoje lá, e colocar aqui hoje, aí você vai ver os sinais na igreja hoje, que Jesus está às portas, tá certo? Irmãos traindo irmãos, a falta de amor, são muitos os sinais que nós estamos vendo. E esses sinais que aproxima mais da vinda do Senhor Jesus, é marcado na vida daqueles que conhecem a Deus. O mundo não. Não é no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Certo? O mundo está no que é dele. Mas o crente é diferente. O crente não é o mundo, é diferente. Então, o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, vocês podem me ajudar, que na verdade, nosso capítulo 4, versículo 13, Paulo disse assim: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Aqui essa palavra ignorante tem 2 sentidos. Bruto, mas não é isso que ele está falando. Esse ignorante aqui é aquele que tem falta de conhecimento. Então Paulo diz, eu não quero que vocês faltem conhecimento, quero que vocês saibam. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, ou seja, com respeito àqueles que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Uma irmã hoje falou do esposo dela, que ele não gosta de igreja. E ele disse que, vocês falam tanto que Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Desde que eu era menino que eu vejo falar isso. Cadê? E ele voltou? Não vai voltar não. Aí Paulo disse, olha, não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que você tenha conhecimento profundo desse assunto, porque Jesus vai voltar. Agora, muita gente já morreram. A respeito de quem morreu, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Em outras palavras, quem morre em Cristo, literalmente, quem morre sendo salvo, sendo crente, ele está no céu, ela está no céu. Então nós não devemos nos desesperar acerca destas pessoas.
como aquelas pessoas que não têm esperança. Uma pessoa que não tem esperança sofre muito. Por quê? Porque ele considera a perda, derrota. Ele vê a morte como uma derrota, como uma perda. E isso não é verdade. Aí Paulo diz, no versículo 14 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se eu acredito nisso, se você acredita que Jesus morreu e que ele ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, se você acredita que Jesus morreu e que ressuscitou dentre os mortos, dessa mesma maneira que ele morreu e ressuscitou, ele trará aqueles que morreram. Em outras palavras, os nossos conhecidos, parentes que morreram, se eles morreram com Cristo, quando Cristo vier e nós ainda estivermos vivos, então nós vamos contemplar todas estas pessoas. Todas elas serão vistas por nós. Por quê? Porque elas serão ressuscitadas no toque da última trombeta. Então, quando a Bíblia fala de arrebatar, implica em dizer tirar com força, rapidamente. É como um piscar de olhos, é coisa de milésimo de segundos. A trombeta vai tocar e automaticamente nós sairemos da terra. A Bíblia registra, irmão, 115 vezes a palavra trombeta. E a palavra trombeta, ela tem dois sentidos. Dois sentidos. A trombeta tem o propósito, primeiro, de convocar o povo de Deus para as batalhas. Isso na velha aliança. Em segundo lugar, para convocar para a adoração. Então, todas as vezes que a trombeta tocava, era ou para ir para a batalha, ou para ir para a adoração. Glória a Deus. A Bíblia fala, dando exemplo de arrebatamento, eu queria que colocasse na tela aí, meu filho, Gênesis 5:24, Enoque, significa iniciado, e a Bíblia diz que Enoque, olha lá, e andou Enoque com Deus, complete, bora, bem forte todo mundo, e andou Enoque com Deus e... Pronto. Não se viu mais. Andou e depois não se viu mais. Por quê? Foi arrebatado. Por que Enoque foi arrebatado? Por que ele foi arrebatado? Porque ele andava com Deus. Enoque é um tipo de igreja arrebatada. Então, se nós andarmos com Deus, seremos de igual modo arrebatados e nunca mais daqui da terra ninguém vai nos ver. Andou com Deus. Vamos ver mais um exemplo. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Como é que está escrito?
Ele ia conversando com Eliseu, andando e conversando os dois. E de repente, no meio deles, uma carruagem de fogo. E quando a carruagem passou no meio, eles tinham que abrir alas, né? Pular um para o lado, outro para o outro, para não ser atropelado pela carruagem de fogo. E veio um redemoinho e subiu com Elias. Foi arrebatado. Aleluia. Amados, qual seria a minha posição hoje? Qual seria a sua posição hoje como crente em relação ao arrebatamento? Qual é a posição sua em relação ao arrebatamento? Eu vou dar 3 posições que obrigatoriamente nós precisamos ter em relação ao arrebatamento. A primeira é que nós precisamos crer. Você deve acreditar que Jesus está voltando. Porque sem fé, está escrito lá em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Então, se você não crê, você desagrada. Se você não crer nisso, você desagrada a Deus. Em segundo lugar, se você não acreditar, você não vai estar esperando. Como é que eu vou esperar algo que eu não creio? Eu tenho que esperar em alguma coisa que eu possa crer. 1 Pedro 3, 1 a 10. 1 ao 10. Eu vinha ouvindo o apóstolo. Eu quero dar uma dica aos irmãos que não têm muito tempo de ler a Bíblia e que é motorista. Quer dizer, que tem seu carro. Eu tenho em casa a Bíblia toda em DVD, em CD. E está no carro. Eu coloco a Bíblia, estou dirigindo, estou no trânsito. Não posso ler a Bíblia no trânsito, mas eu posso ouvir. Não é? Aí eu fico ouvindo a Bíblia. Então, a Fernandes Lima, de casa para cá, normalmente eu gasto, na hora do trânsito do pique, 1 hora e 10. Quando tem menos trânsito, eu gasto 40 minutos. Então, pense, 40 minutos de Bíblia, de lá para cá. E quando eu volto, mais 40. É 1h20 de Bíblia, ouvindo. Então isso nos ajuda bastante. Nos ajuda bastante. Porque as coisas não acontecem assim. Eu já ouvi algumas pessoas dizer, pastor, eu queria ser assim como o senhor. Como? Assim como? Disse, assim, o senhor lembra tantos textos, assim. Eu digo, é muito fácil. É nada, pastor? Eu digo, claro que é. Diga a mesma coisa todo dia. Quando for com uma semana, você nem precisa olhar mais aquilo. Já está na mente. Isto é como teclado de computador. Né? Na minha época, a gente ia para a escola de datilografia. Batia aqui, pegava, quando ela chegava no final, ela dava um avisozinho, tlim, tlim. Aí a gente sabia que tinha 3 pontos, 3 casas para voltar. Aí a gente organizava o texto ali, e quando ela batia, a gente pegava naquela manivela que ficava assim, puxava para cá para começar já na outra parte. Mais interessante é que no primeiro dia eu fiquei olhando, aí o instrutor, o professor diz, olha, tem que aprender onde fica todas estas teclas sem olhar. Eu ri,
Por que eu ri? Eu muito jovem ainda, adolescente. Eu ri por quê? Porque eu não acreditava que alguém podia decorar. Aí ele ensinou a posição da mão, aí disse, olha, A, S, D, F, G, embaixo, A, S, D, F. Eu digo, mas ficar fazendo isso? Ele, só isso. É 1 hora fazendo e cantando, né? A, S, D, F, G, A, S, D, F, G, A, S, D, F, G. E eu fiquei irritado. Eu pagar para passar 1 hora A, S, D, F, G, A, S, D. Só que na outra aula, aí ele acrescentou mais letras. Era a de cima e a de baixo. Resultado. Quando foi com 6 meses, eu estava fazendo um texto desorganizado, organizando e fazendo um texto em poucos minutos, sem olhar o teclado. Quando foi com 1 ano que eu estava me preparando para fazer o concurso do Banco do Nordeste do Brasil, e aí eu estava batendo 600 toques em 1 minuto. O que parecia para mim decorar as teclas, agora não era nenhuma dificuldade que eu tinha. Porque é como um computador a nossa mente, né? Fica gravado. Você, quando vou fazer isso, aí o computador já lhe programa, você já vai certinho. É como dirigir carro de marcha, né? O motorista não olha a marcha para passar. Ele faz tudo sem olhar. Porque está programado, está na mente. Pastor, tem a ver o que com a volta de Jesus? Tudo. Por quê? Porque você precisa de uma posição em relação ao arrebatamento. E esta posição, ela está de acordo com a Bíblia. E a primeira posição que você deve tomar como crente é a posição de crer. Achou? Segundo Pedro 3, 1 a 10. Segundo a Pedro 3, fala também da vinda do Senhor e o seu sentido, significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras, olha aí o teclado, a lembrança das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Porque, irmãos, ninguém tem fé real desassociado da palavra. Não. É a palavra lida e ouvida que produz em nós fé. Está escrito que eu crer, fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra, não é esses movimentos de renovação por aí, desses ministérios que contam muita coisa, muitas historinhas, e centraliza a mensagem deles em testemunhos de que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez mais não sei o quê, Deus fez mais não sei o quê.
E então em promessas, abra a mão, fecha a mão, segura a chave, tome posse, e não sei o que, e não sei o que. Aí você faz tudo aquilo, e o que acontece? Nada. E você naufraga naquilo que parecia ser algo consentido. Não é isso. O sucesso de qualquer pessoa está na palavra. Por isso Deus disse a Josué: não se aparte da palavra, medita dia e de noite. Versículo 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, eu disse, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, dizendo: onde estará a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogados em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela estiver serão atingidas. Está escrito. Não é invenção de pastores, não é a Bíblia, é uma revelação, é uma inspiração divina. Então a primeira relação entre você e o arrebatamento é a sua fé, é você acreditar, dependente de qualquer coisa. Não, Jesus vai vir. Não, eu tenho certeza que ele vai vir. Eu não acho que Jesus vem. Eu tenho certeza absoluta, como 2 mais 2 são 4. Ele vem. E ele vem inesperadamente, ele vem como ladrão. E o que é que eu preciso? Eu preciso estar pronto, estar preparado. Glória a Deus. Segundo lugar, primeiro você deve crer. Em segundo lugar, você deve vigiar. Deve vigiar. Eu gosto muito de analisar palavra por palavra. Aqui trata-se de quê? De uma vigilância. E por que essa vigilância? Já que eu creio, tenho certeza, é porque o inimigo hoje está dando a sua última cartada para tentar desvirtuar você desta crença, desta fé, com elementos que você pode ser por eles enganados. Você lembra da história do profeta velho? Que o homem de Deus recebeu uma mensagem para entregar, mas o Senhor disse: vá, entregue a mensagem, naquela casa você nem água beba, entregue e volte. Diga o que vai acontecer ao rei e pode voltar.
Não pare, não se detém em lugar nenhum. Aí o profeta velho soube. Quando soube, ficou no caminho por onde o homem de Deus iria passar. Quando ele foi chegando, aí ele se apresentou. Homem de Deus, tal. Olha, vamos, eles não. A minha missão já cumpriu, eu tenho que voltar, não devo ficar na casa de ninguém. Eles não. Eu também, olha, eu também sou profeta igual a você. Pronto. Foi o suficiente dele raciocinar, dizer, é verdade. Se era um profeta igual a mim, eu indo para a casa dele não vai ter problema. Mas Deus disse que fosse e voltasse, não se detivesse na casa de ninguém. Hoje acontece a mesma coisa, você encontra um irmão que não tem o que você tem, que não crê no que você crê, que não faz o que você faz. Aí diz, não, fulana, bobagem, eu também sou crente, igual a você. E isso aqui não tem nada demais. E você termina, como diz o nosso pastor, indo na onda, né? Você termina cedendo àquela tentação. E é por isso que o Senhor diz, olha, vigie, vigie. Quando chegar alguém perto de você, a Bíblia diz, nem recebais, nem saudei essas pessoas. Muito cuidado com certas pessoas, tá certo? Vamos ver Mateus 42 e depois o 37. Mateus 24. Eu disse Mateus 42, irmão, disse, onde é que fica Mateus 42? Não existe, né? Vamos lá. Mateus 24, versículo 42, hein? (24, 42) está escrito, portanto, disse Jesus, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 37, assim como foi nos dias de Noé, também será assim na vinda do Filho do Homem. De igual modo. Nos dias de Noé, a vida corria normal, casava, se dava em casamento, todo mundo. E o que acontecia nos dias de Noé? Nos dias de Noé, irmão, Noé e a sua família estavam na construção da arca. Aí eu pergunto, quantos estavam com Noé para ajudá-lo? Ninguém. Porque a arca era o meio de salvação deles, da geração. Não era só de Noé, mas a geração não vigiou com a mensagem pregada por Noé. Na nossa geração é a mesma coisa, porque é paralelo. Assim como foi naqueles dias, será hoje também. Quantas pessoas hoje estão comprometidas com a arca? Pastor, que arca? A igreja. A igreja tipifica a arca de Noé. E quantas pessoas não são comprometidas com a igreja? Se der eu vou, se não der eu não vou. Não, eu só vou aos domingos. E olhe, se não aparecer algo melhor. Não, só vou no dia da ceia. O que é isso? Falta de compromisso. E por que não tem compromisso? Porque não vigia. Porque Jesus está às portas. Quando o juízo de Deus veio sobre a terra, só escapou Noé e a sua casa, 8 pessoas. Por quê? Porque assumiram um compromisso com Deus. Deus havia dito a Noé que ia destruir, mas Noé não guardou para ele aquilo, James.
Noé pregou para todo mundo: olha, Deus vai destruir, vai acabar com tudo. E tem mais, só escapa quem entrar na arca. Vamos me ajudar a construir, porque ele não disse quando vinha, não. Mas ninguém acreditou, até tiraram onda com Noé. Então nós hoje estamos dizendo que Jesus está voltando, que vai arrebatar a igreja, e que todos têm que vir para a igreja, aceitar Jesus. Mas as pessoas, elas olham assim, esse povo tem juízo não. Primeiro, devemos crer. Segundo, devemos vigiar. E terceiro, devemos estar preparados. Quem não lembra da parábola das 10 virgens? É tão badalada esta parábola, né, que a gente sabe de cor e salteado. Glória a Deus. 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Pastor, qual é o significado da parábola? O significado daquela parábola a lição, representam duas igrejas. Duas igrejas. A igreja que vai subir e a igreja que vai ficar. Podemos equipará-la a Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, o Senhor estava do lado de dentro da igreja. E Laodiceia, o Senhor estava do lado de fora. E o que aconteceu? O grito, símbolo da trombeta. Aí vem o noivo. Todas dormiram. Fala de quê? De limitação humana, de cansaço físico. Dormir não é pecado. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando disseram, olha, o noivo está chegando, as 5 todas se acordaram, e as 5 automaticamente foi lá, ligou a sua lamparina. Cada um ligou a sua lamparina. E a lamparina acendeu. Mas 5 delas, lamparina fala de quê? De testemunho. Todas tinham testemunho. Todas tinham testemunho. Só que o testemunho de uma das 5 era testemunho de luz. E a testemunho das outras nécias, das outras 5, era testemunho de trevas. Você já viu aquele crente que por onde ele passa, ele deixa uma marca negativa? Eu outro dia passei a maior vergonha do mundo. E a pessoa, graças a Deus, que não me conhecia. Mas eu fui numa loja, isso tem muitos anos, na época do cheque ainda, que ele comprava, passava cheque. Aí eu fui numa loja, até comprar microfone aqui para a igreja. Aí quando cheguei lá, eu vi e tal, comecei a olhar, e o dono muito interessado em vender, que é normal. E eu disse, mas me diga uma coisa, qual é a forma de pagamento? Ele disse, só recebo cartão. E eu não devo comprar. Eu comprava muito as coisas da igreja nos meus cartões, mas não posso mais comprar. Por quê? Por conta do leão. O governo está cruzando tudo. Aí eu não tenho como justificar. E dizer não, foi para a igreja. Não aceita. Aí eu disse, e cheque? O homem disse, Deus que me livre de vender um cheque. Não vendo, moço, cheque a ninguém. Não confio em ninguém para vender um cheque. Olha aqui mesmo. Teve um pastor que veio aqui, comprou, passou um cheque, voltou tudo sem fundo, caba sem vergonha, esculhambou. Eu digo, foi mesmo? Ele disse, foi. Eu digo, tá bom, depois eu volto aqui, tchau. Quer dizer, um pastor. Luz ou treva? Luz ou treva? Então, irmãos, aquelas virgens tinham lâmpada, tinham testemunho, mas um testemunho ruim, mau, negativo.
Quando disse aí vem o noivo, elas foram acender a lamparina, cadê? Não pegou o fogo no pavio. Pegou não. Por que não pegou? Faltava uma coisa, o azeite. E o azeite é o quê? Símbolo do Espírito Santo. Então, crente que caloteiro, mentiroso, enganador, é crente? É. Tem testemunho? Ruim, mas tem. Mas tem azeite? Tem não. E acende? De jeito nenhum. Um pavio, a única coisa que pode fazer é fumaça. Se ele não tiver azeite, ele pode fazer ainda fumaça. Glória a Deus. Faz fumaça. Glória a Deus. Então, amados, esta deve ser a posição nossa em relação ao arrebatamento. A posição, devemos crer, vigiar e estar preparado. Glória a Deus. Ainda temos os propósitos da vinda do Senhor Jesus e ainda temos as alegrias proporcionadas pelo arrebatamento e ainda temos a forma como Jesus Cristo virá. Mas terminou o tempo. Já passei 12 minutos. Vamos ficar de pé.